Avivamento, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, geração do avivamento. Sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória ao Senhor. Que madrugada poderosa, que madrugada profética, que madrugada sobrenatural. Hoje nós destronamos o espírito da morte, toda a honra e glória ao Senhor, amém? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, mais um dia. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Nós começamos ontem Gênesis, hoje é Gênesis capítulo de número 2, aleluia. Se fizeram a tarefa de casa, pedi para vocês estarem colocando, né, fazer uma tarefinha ali, o que Deus criou cada dia, isso é muito importante. Gênesis é um livro muito lindo, eu amo o livro de Gênesis, amo o livro, na verdade eu amo o Pentateuco, né, Gênesis, Êxodo, eu amo muito, amém? Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Shalom, pastora Célia, pastor Norato, shalom Elza, shalom profetisa Paula, shalom, shalom. Gente, pastora Bruna, que culto sobrenatural ontem, que palavra forte. Mulher, tu tá cheia de óleo, cheia de unção. Aleluia, glória a Deus. Shalom, profeta Frederico, shalom, 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 shalom para cada um de vocês, amém? Que culto estrondoso dos membros ontem, né, gente? Que palavra do céu, que palavra linda. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Bruna, pastora Bruna, continue te usando, né, nessa violência de unção. Quando a pessoa começa a carregar unção, né, eu falo assim, a pessoa carregada numa unção violenta, uma unção boa. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Abra comigo, você que pode, Gênesis capítulo de número 2. Obrigada, pastora Bruna. E, gente, vou falar uma coisa para vocês. Se preparem para um seminário estrondoso, tá? Eu acho que eu tô com o olho vermelho assim. Ontem eu passei o dia inteiro lendo a apostila, corrigindo. A apostila é linda. É as melhores imagens que eu já busquei e coloquei. Que eu sou muito visual, né? Então, pensa numa apostila linda. Provavelmente a apostila vai subir para vocês na plataforma na quarta-feira, de tardezinha, de noite, já vai estar, certo? Ou seja, amanhã é quarta? Amanhã já vai subir para vocês. Então, nós estamos revisando, terminando de organizar, colocar tudo aquilo. Eu vou colocar um pouco de coisa a mais. Eu tô colocando algumas coisas que eu não tinha falado que eu ia colocar, mas eu decidi colocar, certo? Se não der tempo, você fica lá pelo menos depois para você dar uma revisada, tá? Então, na quarta-feira, sobe essa apostila na sua plataforma, certo? De tardezinha ou na parte da noite, mas acredito que de tardezinha já vai estar lá. Você vai poder imprimir e vai ser um tempo sobrenatural. Então, lembra, você que ainda não fez a sua inscrição, dá tempo, tá? Você só tem até sábado, porque depois vai subir para o preço original, ou o dobro, né? Então, aproveite, faça a sua inscrição, escreve aqui nos comentários a palavra eu quero, não deixa para você fazer isso depois. E eu vou falar uma coisa pra você, assistir ao vivo é muito mais impactante do que você assistir depois. Tem o mesmo efeito? Com certeza. Mas eu falo, a unção que vai estar nesse ao vivo, terminou o seminário, eu vou orar por libertação. E no final nós vamos orar por impartição. Ou seja, eu vou orar para que Deus venha levantar os novos, tá? E se você já é um libertador, Deus vai aumentar a unção que está sobre a sua vida. Aleluia? Então vai ser mais de 7 horas de aula. Então você prepara a sua casa, já fala assim pro teu marido, fala, marido, olha, me ajuda com as crianças, ou se não, você é o marido, fala assim, ó, esposa, você vigia, eu a partir das 2 horas da tarde eu vou estar numa imersão online, um seminário, uma aula poderosa, e eu vou estar ali, queridos, estejam desfrutando, faz um café, dorme bem um dia antes, por quê? Porque nós vamos trazer muita coisa, vamos expor muita coisa no mundo espiritual, eu vou trazer muita coisa forte, tá? Então, vocês se preparem, tá? Se preparem, porque vai ser assim, estrondoso. Eu tenho já orado por cada um de vocês que são meus alunos, então não deixa para você viver isso depois. Eu vi, né, eu já não sei muitos cursos, mas eu percebi que o ao vivo traz um impacto muito grande das pessoas assistir em massa no coletivo. E isso é muito bom, porque tem gente que compra um curso e não consegue assistir, porque o diabo não deixa. Então, você se prepare, porque eu vou expor o mundo espiritual como eu nunca expus, certo? Então, eu vou falar de coisas que não se fala em qualquer lugar. Nós vamos estar orando, nós vamos fazer atos proféticos. E aí, quando você imprimir sua apostila, tá? Todo lugar ali que tiver
ali que dá para você preencher, você vai preencher num ato de mapeamento espiritual. Você pode preencher de lápis, depois você apaga, você tá entendendo? Mas vai ser muito legal. Por exemplo, tem uma parte que eu falo de autoridade espiritual e identidade. Então você coloca ali se tem alguma coisa que impede você de viver sua identidade. Tem uma oração no final daquela aula para você declarar, pedindo para o Senhor tratar sua identidade. Amém? É só você escrever aqui a palavra eu quero, vai chegar o link para você. Faz a sua inscrição. Lembrando, são mais de 7 horas na plataforma, tá? Ou seja, mais de 7 horas de aula. Eu acredito que vai dar muito mais. Eu pus 7 horas no mínimo, tá? Você vai ganhar um certificado lindo de conclusão. O certificado vai ficar disponível para você somente depois do seminário. Você vai ganhar uma apostila, a maior e a apostila mais completa sobre libertação e batalha espiritual. Como que você fala com o demônio, como você posiciona, como que você vive um processo de libertação na área sexual, ou sobre como que você guerreia contra o espírito de loucura, pautas de guerra de oração. Você vai ver que tremendo, algo assim sobrenatural. Então, 2 anos de acesso na plataforma. Caso você não consiga assistir tudo, você tem um culto, você tem um compromisso, você tem um aniversário no sábado, mas se você conseguir assistir a maior parte ao vivo, amém. Depois você assiste o restante que fica ali, tá? E aí, vai ficar 2 anos na plataforma, você vai poder rever. Você vai ter essa apostila, você vai ter o certificado. Então, olha só, quanto conteúdo, mais de 7 horas. E o melhor de tudo, que eu vou separar depois ali na plataforma, a oração da libertação e a transferência de unção. Você vai poder rever quantas vezes você quiser. Já pensou? Que poderoso? Então, gente, não deixa. Então, esse seminário é tanto para aquele que deseja ser liberto, porque a gente vai expor o mundo espiritual e você vai falar, nossa, eu não sabia que isso era pecado, eu não sabia que isso não podia. E ali nós vamos orar por você. E talvez sua vida financeira, sua área sentimental, né? Talvez você está debaixo de algum cativeiro e nem sabia. E ali nós vamos orar. Então, você vai ter muitos sintomas, só que eu preciso. E olha só, o nosso relógio de oração de 90 dias vai estar ligado. Então vai ter uma intercessão boa, orando por nós, clamando ali por cada um de nós que vamos estar nessa aula. Então, queridos, não deixe nada atrapalhar vocês. Não deixe nada tirar vocês do sério. Não deixe o diabo colocar coisas no seu coração. Eu quero que você lembre, você que é meu aluno e vai estar no seminário, tá? Eu quero que você se lembre de algo. O diabo não quer que você assista essa aula. Então, ele vai fazer de tudo para afligir seu coração, trazer coisas. Então, se posiciona. Vai ser estrondoso. Amém? Glória a Deus. Ó, o PDF dos 90 dias já está em todos os nossos grupos dessa campanha, que nós vamos começar no dia 19, às 2h45 da manhã. Por que nós vamos começar dia 19? Porque no dia 18, ao pôr do sol, nós entramos no primeiro dia de Nissan. E o primeiro dia de Nissan é a cabeça do mês no calendário bíblico, certo? É o mês que o povo saiu do Egito. Deus tirou o povo do Egito para a terra prometida. Eles saíram no dia, né? Eles pegaram o cordeiro, comeram o cordeiro. Aí veio a 10ª praga, né? A morte veio sobre a vida dos primogênitos, menos dos hebreus. E Deus tirou os hebreus ali para o deserto, tirou do Egito, levando para o deserto debaixo de uma mão poderosa. Então, foi nesse mês de Nissan. Então, nós vamos ligar o relógio profeticamente dentro do primeiro dia. E vai ser algo assim estrondoso. Amém? Vocês já fizeram já imprimiram o seu ato profético? Já escreveram? Se não fez, faz. Porque todas as madrugadas nós vamos estar orando. Amém? Toda madrugada não. Nós vamos estar orando todo dia, toda hora. Mais de 2.000 horas de oração. Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, Pai, eu quero te glorificar e te agradecer por essa madrugada estrondosa. Senhor, consagra esse devocional e a vida de quem está aqui. Abre os céus de glória. Fala conosco. Pai, no nome de Jesus, Senhor, quero profetizar, Pai, todo aquele que vai estar participando dessa campanha, quero declarar que haverá um antes e um depois. Haverá, Senhor Deus, um relógio espiritual que vai ser ligado no nosso espírito, de aceleramento, de ruptura, de avanço, de crescimento sobrenatural e profético. É isso que eu oro e declaro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que o Espírito Santo venha nos conduzir agora, nesse momento. Queridos, abre comigo Gênesis. Daqui a pouquinho eu vou falar do pote de novo, rapidinho. Vou falar rapidinho, que ontem eu fiz a live sobre isso. Gênesis, capítulo de número 2. Amém? Então, você que já comprou o seu potinho, o seu óleo, se não comprou, daqui a pouquinho eu vou falar e vou orar só mais 2 madrugadas, porque no dia 19
Nós vamos fazer esse ato profético na madrugada. Olha que poderoso. 3 horas da manhã é o horário mais difícil, de mais guerra. Imagina, nós vamos estar fazendo 3 horas da manhã esse ato profético, consagrando, apresentando lugares, pessoas, territórios para Deus alcançar. Você tem noção o impacto disso daí? Não, você não tem noção. Que se você tivesse, já tinha se posicionado. Amém? Gênesis 2. Vamos ler? Desse modo completou-se a criação dos céus e da terra e tudo que neles há. Então, com 6 dias, Deus fez tudo o que ele tinha que fazer. Deus fez toda a criação. Desse modo completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que há nele e de tudo que neles há. No 7º dia, Deus havia terminado a sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o 7º dia. Olha só. Deus fez o quê? Ele abençoou, ele santificou o 7º dia e declarou santo, pois foi o dia que ele descansou de toda a sua obra. Vou te perguntar, você acha que Deus, um ser onisciente, onipresente, onipotente, ele precisa descansar? Não, eu acredito que Deus não precisa descansar, mas ele descansou por causa de nós, para mostrar que nós precisamos descansar, que nós precisamos desacelerar, que nós precisamos dormir, que nós precisamos ter o tempo de descanso, tá? E nós precisamos ter um tempo dedicado a Ele, certo? E hoje não só um sábado, mas que todos os dias sejam um sábado. Então, todo dia quando nós estamos buscando o Senhor, nós estamos profetizando um sábado. É um descanso para o nosso espírito quando você busca o Senhor. Amém? Aí, olha só, esse é o relato da criação dos céus e da terra. Agora, vamos aqui no outro verso. Quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre nem grãos havia brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e não havia quem a cultivasse. Vamos ler isso aqui de novo. Quando o Senhor criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre nem grãos havia brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e não havia quem cultivasse. Mas do solo brotava água, que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. Vou trazer uma informação que eu lembrei aqui agora. Dizem que não choveu, dizem que não caía chuva ali até o dilúvio. E que o caía todo dia era um orvalho. Era um orvalho que trazia, regava as coisas, era um orvalho que caía todo dia. E aí depois que Deus abriu as engrenagens de todos os lugares aonde podia sair água, teve o dilúvio, e depois do dilúvio, encurtou o tempo de vida do ser humano, tá? Porque mexeu em toda a estrutura ali da natureza. Mas existem historiadores que dizem que não choveu, tá? Então, olha só, o que Deus está falando aqui. Que não tinha mandado chuva, mas saía a água de debaixo da terra para regar a terra. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste. Vamos prestar atenção aqui nessa parte. O Senhor plantou um jardim no Éden, dos lados leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar, olha só, Deus criou, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste. E ali colocou o homem que havia criado. Existe um livro apócrifo, agora eu não sei qual, não sei se é o livro de Jubileus. Qual que é o livro de Jubileus? Esses dias eu pedi para o Gustavo ler para mim essa passagem. É no livro apócrifo. O livro apócrifo é um livro que, pelo Conselho de Nicéia, eles consideraram que não era totalmente inspirado pelo Espírito Santo. Mas dentro dessa história da criação, fala-se que Deus criou o homem num lugar, passou 40 dias dentro dessa informação. Eu vou ver se eu trago para vocês, eu não sei onde está. Não foi, Gu? Ele criou 40 dias um homem no lugar, ele formou o homem, depois de 40 dias ele pega o homem e leva lá pro Éden. Foi assim, né, Gu? E depois ele levou a mulher. Aí depois ele leva a mulher. Se eu não me engano, isso aí tá no livro de Jubileus.
Se eu não me engano, o livro de Jubileus entrou na Bíblia Católica. A diferença da Bíblia Católica para a Bíblia... A diferença da Bíblia Católica para a Bíblia é só 5 livros que eles têm a mais, certo? Então, nesse livro de Jubileus, eles falam mais detalhado sobre a criação. Então, lá fala que Deus criou o homem, e exatamente aqui, ó, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. Ou seja, Deus criou o homem num lugar e colocou no jardim, tá? Aí, ali fala até a terra onde que é. Vê se você acha aí, Gu. O Gu vai tentar já. Deus fala que criou o homem num tal lugar, tirou ele dali e colocou. Se essa informação é verdadeira ou não, eu não sei, mas eu tô trazendo porque ela linka muito com o que a gente tá lendo aqui. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu quero trazer uma coisa que é o meu achismo aqui. Eu acredito que Deus fez o plano físico. Então Deus primeiro criou o mundo espiritual, os céus. No princípio Deus criou os céus e a terra. Céus está falando de mundo espiritual e a terra está falando de mundo natural. Eu creio de todo o meu coração, são 7 livros na Bíblia Católica, amém, eu errei, tá gente, são 7 livros a mais. Então eu creio de todo o meu coração, tá, que o Jardim do Éden, ele era um contexto físico e espiritual ao mesmo tempo. Ele era como se fosse algo que conectava os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. Era mais ou menos assim, nós estamos agora no mundo físico, só que quando a gente entra no Jardim do Éden, a gente entra no mundo espiritual e no mundo físico, palpável. O mundo espiritual anunciado em terra, não que agora não seja, mas eu acredito de todo o meu coração. Olha só, colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? Por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Por quê? O mal, querido, já existia, e eu acredito que como Lúcifer já tinha caído, e o mal já tinha se anunciado, Deus precisava colocar no jardim todas as coisas. Deus precisava expor tudo que já havia, tá? Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim. Olha só, da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim e descia e se dividia em 4 braços. Agora vamos anotar esses 4 braços. O primeiro braço chamava Pison. Rodeava toda a terra de Ávila, onde existia ouro. E o ouro dessa terra era de grande pureza, e lá também há resina aromática e pedra de ônix. O segundo braço chamava Gion, rodeava toda a terra de Cush. Então aqui, se a gente for pegar no mapa, a gente tem mais ou menos por onde era, tá? Mas a gente precisa estudar o mapa, isso aqui. O segundo braço chamava Gion, rodeava toda a terra de Cush. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste da terra da Síria, tá? O quarto braço chamado Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim. Então Deus criou o homem fora do jardim. E ele colocou ele dentro do jardim. Por que Deus colocou o homem no jardim? Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, tá? Olha que poderoso. Olha só, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou. Olha só, Deus colocou o homem já na posição de governo, tá? Já na posição de governo. Queridos, eu leio muito, tá? Então existe, né? Muitos livros, tradições judaicas, eu leio livros de tradição judaica, eu leio livros de tudo que é maneira para tentar, às vezes, resgatar uma informação que linka muito com o que fala a palavra, para mim tentar, às vezes, entender contexto e texto. E eu li que uma das maiores raivas e intriga de Lúcifer foi esse lugar de Deus fazer o homem à sua imagem, à sua semelhança. E Lúcifer, ele, né, sabendo disso, sabendo do plano de Deus, que Deus tinha um plano, ele jamais, ele diz que ele se rebelou ainda mais. Eu acredito que ele já tinha se rebelado, mas ele
Isso para ele foi inadmissível, tipo, ele queria assentar o trono dele acima do trono de Deus. De repente, Deus cria um ser, a sua imagem e semelhança. Então, isso trouxe para ele algo assim, né? Ele ficou ainda mais indignado. Olha só. Então, Deus deu uma ordem. Coma à vontade todos os frutos da árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. E aqui, tem gente que fala assim, Deus, ele já sabe quem vai pro inferno, quem não vai, Deus já fez tudo, tá tudo certo. Eu não creio assim, porque se Deus te Deus deu para Adão e Eva o direito de escolher entre obedecer e não obedecer, mostra que Deus sim, ele deu para nós o livre arbítrio de fazer escolhas. E isso, queridos, é a maior prova de amor de um Deus para conosco. Porque se ele quisesse nos criar robóticos, ele não fez nem isso com os anjos. Porque se ele quisesse colocar ali uma engrenagem nos anjos, onde os anjos não poderiam pecar contra ele, ele poderia ter feito, mas não ia ser genuína a adoração, não ia ser genuína aquilo que os anjos entregariam. Por isso que a gente vê tanto anjo caído, e quem estava comigo na origem dos demônios, olha só, vamos voltar aqui para a origem dos demônios. Quem assistiu essa aula está disponível para você comprar agora, se você quiser. Quem pegou ela gratuita, desfrutou dela, amém? E tem um material incrível nessa aula. E, gente, eu vou trazer aqui uma hipótese que eu tenho. A gente tem a queda da guerra nos céus, que teve Lúcifer se rebelando, teve a queda, Deus lançou Lúcifer e 1/3 sobre a terra, tá? E eles só vão sofrer juízo quando? Lá no julgamento final. Mas depois que Deus já tinha criado tudo, os vigilantes caem. Os anjos que cuidavam, os anjos que estavam em contato com a humanidade. No seminário, eu vou trazer para vocês, eu já estou dando spoiler, a gente tem uma classificação angelical bíblica que não é tão estruturada, mas eu trouxe para você 2 outras classificação de anjos muito conhecida. Eu trouxe uma que é muito conhecida na tradição judaica, certo? E nessa da tradição judaica fala dos Ben Elohim, que são chamados filhos de Deus, que são aqueles que são vigilantes da terra e estão mais em contato com a humanidade. Então eu acredito que teve, presta atenção aqui comigo agora, a primeira queda, aquela que está entre Gênesis 1:1 e 1:2, ali no intervalo do gap. Acredito que a queda aconteceu ali antes de Deus antes de Deus refazer a criação. Acredito que houve a queda quando esses filhos de Deus, chamados Ben Elohim, que são anjos, caíram com as filhas dos homens e tiveram os gigantes. Só que aí a gente vai falar assim, bom, agora Deus estava aborrecido com a terra, acabou com tudo, mandou o dilúvio e acabou os gigantes. Só que a gente vai ver depois, lá em Davi, a gente vai ver Golias, a gente depois vai ver o rei, como que é o nome do rei, Gustavo? Que eu falei pra você, que a cama dele era grande, o rei que era gigante, o rei Bassã, o rei Og, tem o Og, tem o rei Bassã, depois a gente, presta atenção, quando teve a queda dos filhos de Deus com as filhas dos homens, antes do dilúvio, nós estamos falando de nefilins, só que depois do dilúvio tem anaquins, tá? Tem outras 4 raças de gigante, certo? Então aí fala pra mim, qual hipótese você tem? Será que as noras de Onri, exatamente, então você vai ver que tinha as classificações do gigante que tinha depois do dilúvio. Depois do dilúvio, você viu que o gigante continuou. A minha hipótese, ou isso veio na genética das noras de Noé, porque eu quero que você entenda que esses anjos caídos ficaram milhares e milhares de anos reproduzindo. Gente, se a gente pode herdar um patógeno que pode ativar um câncer, talvez lá de trás, alguém lá de trás da sua família, então como que esse DNA de gigante pode ter chegado ali? Porque imagina, Deus exterminou tudo. Então não era para ter mais gigante, não era para vir mais gigante. Mas depois do dilúvio a gente tem a história de Golias, a gente tem a história do Og. Você achou o quê? Fala aí, é os Anaquins? Os Refaíns, Anaquins, Emim, Zanzumins. Zanzumins, Emins, Anaquins e Refaíns, mas não tem Nefilins, né? Porque Deus havia exterminado os Nefilins. Agora, outra hipótese, pode ter tido uma terceira queda de anjos.
Pode ter tido uma terceira queda de anjos. Pode ter vindo no DNA das noras, sim. Outra hipótese. Pode ter sobrevivido um. Diz que o rei Bassã, acho que é o rei Bassã, eu acho que o rei Bassã já era vivo. Eu tô confundindo. Mas eu acredito que é o rei Bassã, ele podia ter... Não. Algum dos gigantes poderia ter sobrevivido. Certo? Mas eu acredito que não, gente, porque Deus ia mandar o dilúvio e Deus falou que só ia ficar a família de Noé. Então, a minha hipótese, eu acredito que teve uma terceira queda que talvez não foi mencionada na Bíblia. Pode ter sido. Aconteceu uma segunda, querido, depois que um terço do céu caiu com Lúcifer, você imagina? Então aí, corromperam. Então pode ter tido, tá? Então, fala pra mim, qual hipótese que pode ter sido para esses gigantes estarem? Qual que é a sua hipótese? Tá, Deus mandou o dilúvio para acabar com aquela genética. Gente, o propósito do dilúvio foi Deus exterminar, tá? O propósito do dilúvio foi Deus exterminar. Aí pensa, você acha que Deus ia permitir? Eu fico pensando, as noras de Noé. Também tem uma outra hipótese que eu lembrei. Pode ter sido vindo na linhagem de Cã. Por isso que é uma linhagem amaldiçoada. Também, né? Você sabe que os descendentes de Cã estão ali na África, que é uma linhagem que, né? Pode ter sido DNA. Gente, pode ter sido diversas coisas. Então, assim, do DNA, lógico, eu acredito que poderia ter sido sim, mas esse DNA ia ter que vir muitas gerações depois, assim. Talvez lá nos netos, nos bisnetos. Amém? Tá? Glória a Jesus. Então, eu tô lançando para vocês, tá? Para vocês estarem pesquisando sobre isso. Eu gosto muito de estudar e entender o porquê das coisas, tá? Mas nem tudo tem resposta na Bíblia. Amém? Vamos continuar aqui? Eu tô agora no verso 18. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Olha só, o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles e deu nome a todos os animais domésticos. E todas as aves do céu e todos os animais selvagens. Lembrei de outra coisa aqui. Eu não sei se fala aqui na Bíblia, mas existem livros que falam que os animais falavam. Mas no dia que, eu acredito que foi no dia que Adão e Eva foram expulsos do jardim, os animais, Deus fechou a boca de todos os animais. Interessante, né? Se é verdade, eu não sei. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então, imagina, o Adão tá vendo todos os animais com um parzinho. E ele falou assim, mas cadê a minha? Né? Então, o Senhor Deus fez cair um sono profundo. E enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente exclamou o homem: esse é osso dos meus ossos, amém? E carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem, amém? Por isso o homem, olha só esse versículo. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Essa questão do homem ser um só com a mulher é algo espiritual, tá? Então, olha só, Deus vai tirar a costela de Adão e dessa costela, ou seja, da parte de Adão, vai fazer a mulher. Então, quando nós nos casamos, nós precisamos entender que naquele momento nós estamos sendo unidos em carne, alma e espírito com o nosso cônjuge. E Deus está fazendo uma célula, ou seja, o marido e a mulher é um só, amém? Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua esposa, e os dois se tornam um só. Então é por isso que você desapega da sua família para viver a sua família. E eu sempre gosto de falar, a partir do momento que você casa, seu pai e sua mãe não são mais
A sua família primária são seus parentes. Queridos, a sua família primária agora é seu esposo, seu filho, a sua filha. Sua mãe, seu pai não deixa de ser sua família, mas a sua família primária. Agora, se você não é uma pessoa casada, quem que é a sua família primária? Seu pai, sua mãe, seus irmãos. A partir do momento que você casou, é o seu marido, os seus filhos, a sua esposa e os seus filhos. Essa é a sua família, tá? Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Então eu quero que você veja que aqui não havia pecado sobre eles, porque eles não se sentiam vergonha de estar nus. Então eles estavam vivendo dentro de uma camada, né, celestial, onde não havia, ou seja, não havia esse desejo da carne. Não, eles estavam ali. Eu acho interessante um adendo que eu vou trazer para vocês. É igual, queridos, são informações que eu não vou afirmar para vocês são verdade. Mas o dia que eu li fez muito sentido. A gente pensa assim, nossa, Deus tinha acabado de fazer tudo. E a Eva e o Adão foi lá e pecou. Só que dentro das histórias, nas tradições judaicas que eu li, fala que Eva e Adão pecaram no 7º ano que eles estavam no Éden. Então eles ficaram muito tempo no Éden. E eles só vieram ter filhos depois do primeiro jubileu, depois de 50 anos que eles vieram ter, né, Caim e Abel. E eles já tinham saído do jardim. Faz sentido? Faz sentido, porque eles viveram 900 e poucos anos, certo? Então, olha só, eu não acredito que eles iam, por exemplo, Deus criou o jardim hoje e amanhã, você tá entendendo? E eu ficava, meu Deus, esse povo não aproveitou, como que esse povo caiu muito fácil desse jeito? Só que dentro das tradições judaicas, fala que foi no 7º ano que eles pecaram, e no primeiro, só foi ter filho depois do primeiro jubileu, que é 50, um jubileu é 50 anos. E aí eu ficava na minha cabeça, gente, mas não pode, de repente criou e já foi lá. Mas aí você vai ler, né? Ou seja, eu não estou falando que essa informação é verdadeira, mas é o que está nas tradições, é o que, né? É o que existe também em muitos livros apócrifos por aí. Mas aí a gente vai lendo e vai achar assim, nossa, até que faz sentido, né? Porque imagina, Deus criou, imagina, Deus acabou de colocar no paraíso, aí você começou a comer uma frutinha aqui, dali, aí tá lá no 3º dia, pá! Pecou, errou e já era, certo? Então eu acredito que teve um tempo. Porque, gente, eu acredito que a serpente achou uma forma de entrar, certo? Diz que o diabo possuiu, né, a serpente, amém? Certo, queridos? Então amanhã nós vamos ler o verso de número 3, tá? Hoje eu quero trazer algo, eu já fui lendo e explicando para vocês. Eu quero hoje falar sobre a ceia do Senhor, tá? A ceia é um ato profético estrondoso, amém? E o que é um ato profético? É algo que você faz de maneira natural, que você está anunciando algo no mundo espiritual. Algo que está sendo ligado na terra e está sendo ligado no céu. Por exemplo, você que vai participar dos 90 dias dessa campanha. Eu falei para vocês, compra um pote novo de acrílico, de vidro, de plástico, mas que seja transparente, mas tem que ser novo, que nós vamos consagrar isso representando a intervenção de Deus, tá? Então, sobre esse pote nós vamos colocar nomes, lugares, territórios, igrejas, ministérios, pessoas que precisam ser resgatadas, e o óleo representa a presença do Senhor. E na madrugada do dia 19 nós vamos pegar tudo aquilo que você anotou e colocar dentro do pote e derramar o óleo profetizando. Então, enquanto você estiver derramando o óleo, eu vou estar profetizando: o Senhor cura, resgata, liberta, transforma. Senhor, prospera essa empresa, porque você vai botar coisas ali. Então, o pote significa a intervenção rápida do Senhor, tá? Nós vamos estar orando. Então, cada janela vai estar orando por esses potes que você colocou, né? É um pote profético de intercessão estratégica, tá? Então, é isso. Então, essa madrugada eu vou estar consagrando de novo. E na madrugada do dia 19, eu não só vou estar consagrando, nós vamos estar fazendo, nós vamos estar colocando o nome, derramando o óleo, nós vamos estar profetizando. Senhor, alcança lugares, territórios, quebra as muralhas, quebra as fortalezas, entra nessa casa, certo? Então, é algo sobrenatural, tá? Então esse é o ato profético que nós vamos fazer, amém? Se você quiser participar, bem. Se você for religioso demais, achar que você não tem autoridade para isso, que Deus quebre toda a religiosidade do seu coração e que você venha se posicionar, amém? Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero, abra comigo Lucas 22, 19. Lucas, capítulo 22, verso 19. Abram comigo. Aleluia. Lucas, capítulo 22, verso 19. Lucas
capítulo 22, verso 19. Lucas 22, verso 19. Queridos, o dia que eu entendi, assim, a gente fala assim, mas você ceia toda madrugada? Todo esse Deus pedir pra mim 3 vezes, 4 vezes ao dia, eu vou ceiar também. Porque eu sei o impacto que isso aqui provoca. Eu tenho um emocional, queridos, que às vezes eu tô assustada, às vezes com o meu emocional eu falo, meu Deus, como que Deus permitiu o meu emocional ficar assim, dessa forma, blindado, certo? Lucas 22, 19. Acharam? 22, 19. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Olha o que Jesus falou. Para quem? Para os seus discípulos. Façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Amém? Então a ceia, ela é um memorial de aliança, de participação espiritual na obra que o Senhor Jesus realizou na cruz. Então toda vez que nós estamos ceando, nós não estamos apenas fazendo um ritual religioso, não. Nós estamos fazendo um ato de fé, um ato profético. Nós estamos falando assim, ó, toda vez que a gente ceia, Jesus é o Filho de Deus, eu creio. O ato de você ceiar é o ato de você anunciar isso. Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que Ele morreu, ressuscitou. Eu creio que a salvação vem através dele. Eu creio da obra que foi feita na cruz. Eu creio da redenção que foi feita na cruz. Ele é um ato profético de comunhão com Cristo. Então, toda vez que você ceia, você está falando, eu pertenço a Jesus. Eu estou amarrada em Cristo. Eu estou findada em Cristo, através do seu sangue, através da obra da cruz. Quando você ceia, você está declarando que o sacrifício de Jesus continua vivo e ardente dentro de você. Quando você faz esse memorial, você está falando, todo o benefício da obra da cruz, ela está agora dentro de mim. Eu estou renovando aqui a minha aliança. Eu estou trazendo à memória o que foi feito na cruz. Eu estou renovando a minha aliança. Então isso, quando nós fazemos esse tipo de coisa, está trazendo o quê? O impacto do que Jesus fez, do que Ele se entregou. Então quando nós participamos da ceia, ela não é só um memorial, ela também está trazendo a realidade da cruz, a realidade do que foi feito na cruz, dentro de nós, em todas as camadas. E você, se você não sabe, nós somos um ser tricotômico, nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Então, quando nós estamos ceando, nós estamos trazendo a realidade da obra da cruz, a realidade dos benefícios a nível de corpo, alma, mente e espírito, certo? Através de dois elementos naturais, um representando o corpo de Cristo e o outro representando o sangue. Então, quando eu ceio, prestem atenção, eu estou memorizando o que Jesus fez, eu estou trazendo à memória, eu estou sendo grata, eu estou renovando a aliança. Mas isso que eu estou comendo tem um impacto, porque antes eu consagrei, isso aqui agora não é mais pão, é corpo de Cristo, isso aqui agora não é mais suco de uva, é o sangue do Cordeiro. Então Jesus instituiu, tá, esse ato na última ceia com um dos seus discípulos, fazei isto em memória de mim, tá? Na ceia com seus discípulos. A ceia, ela é um memorial ativo. Então, quanto mais... Presta atenção aqui que agora você vai entender o impacto da ceia. De tudo que Deus já trouxe pra mim, a ceia te blinda de ataque espiritual. A ceia... Por que a ceia provoca tanta blindagem sobre nós? Não é esse o elemento, mas o que você está fazendo. O memorial é o ato de fé. É o seu pensamento, a sua rendição. A ceia é o ato profético de ativar a identidade que você é em Cristo. Quanto mais você ceia, mais você é ativado em Cristo e na identidade a qual o Senhor te formou. Então você que, por exemplo, você que não era da madrugada, começou a madrugada comigo, fala pra mim, como que eram os seus ataques espirituais, principalmente sobre a sua identidade? Você não ficava abatido por qualquer coisa? Qualquer coisa que alguém falava, você ficava mal? Agora, você não fica mais. Por quê? Você consegue ver o que está por detrás daquilo. E você consegue discernir que não é sobre você, mas é sobre o que você carrega. Amém? A ceia é um ato profético, tá? Onde a gente materializa as verdades espirituais do reino de Deus. E a principal verdade é que
O Senhor trouxe salvação para os gentios através do seu Filho amado, Cristo Jesus, que estava à destra do Pai. E ele veio no ventre de Maria, ele encarnou o Verbo e ele viveu aqui na terra 33 anos sem pecado, consolidou seu ministério, né? Foi conduzido pelo Espírito Santo. Ele foi 100% homem, 100% Deus. E ele morreu na cruz para render, para que Deus pudesse cancelar toda a maldição, todo o pecado sobre as nossas vidas e todo o jugo. Então, a ceia é um memorial do que Jesus fez na cruz, tá? Então, assim como o óleo, por exemplo, o óleo representa a unção, certo? O óleo representa o poder de Deus, como a gente consagrou essa madrugada. O pão e o vinho representam o sacrifício de Cristo. O pão e o suco de uva, a gente usa suco de uva, né? O pão e o suco de uva representa o sacrifício do madeiro. Representa, queridos, o maior sacrifício de todos. Então todo dia você está colocando para dentro o maior sacrifício de todos. Queridos, eu vou falar isso para vocês lá no seminário. A área sexual é uma área muito difícil de ministrar libertação. E ela você tira os demônios, mas para consolidar é muito difícil. E eu perguntava para Deus, como que faz para consolidar essa área? Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem demônios, por exemplo, incumbos e sucumbos, que é o demônio que ataca as pessoas sexualmente. Eles não saem expulsão. Talvez você recebeu a oração e ele voltou. Precisa santificar áreas. Precisa destronar altares dentro da sua área sexual. E Deus me mostrou, eu pedi para ele como que fazia para destronar. E Deus falou exatamente assim para mim. Eu era muito atacada, queridos, por incumbos e sucumbos. E eu falava, Deus, eu não aceito. Senhor, eu já sou uma mulher posicionada, eu vivo em santidade. Como, Senhor Deus, que eu posso ser atacada por esses tipos de demônio? Eu falei, Deus, eu preciso saber. Eu vou ensinar isso para vocês lá no seminário, tá? E eu lembro que Deus falou exatamente isso para mim. Você vai fazer um jejum, corpo, de alimento. E eu lembro que Deus, nesses 40 dias, ele pediu 3 coisas específicas para mim, tá? 4, na verdade. Para mim, e eu nunca mais fui atacada. Por quê? Precisa consagrar o compartimento sexual, tá? Eu vou ensinar para vocês isso no seminário. Deus pediu para mim 40 dias sem comer carne. 40 dias sem comer carne. Vermelha. Específico. Deus pediu 40 dias para mim ceiar. Foi daí que saiu esse negócio da ceia, de ceiar todo dia. Porque eu entendi que a ceia santifica compartimentos dentro de nós. Deus pediu para mim ceiar todos os dias. Deus pediu para mim, né, para você ter noção, eu já era casada. Deus pediu, e na época eu lembro que o apóstolo tinha viajado, tinha ficado um tempo, e Deus pediu, e eu falava, Deus, eu não aceito mais ser atacada por isso. Não era sempre, mas tinha esse ataque. E aí eu lembro que Deus falou para abstinência sexual. Então, deu muito certo, o apóstolo estava viajando. E aí, a gente não teve relação. E aí, a outra coisa que era... todos os dias. Essa parte eu vou falar no seminário. Que é mais... Não posso falar aqui, senão vai cair minha live, tá? E eu quero falar algo para você. A área sexual é uma área que tem que ser santificada. Aí você fala assim, mas apóstolo, eu não sou batizado para tomar ceia. Aonde que está na Bíblia que tem que ser batizado para tomar ceia? A ceia, queridos, é um ato de memorial para quem aceitou Jesus. Quem não aceitou Jesus como Senhor e Salvador não deve tomar ceia porque vai tomar indignamente. Daqui a pouco eu vou explicar isso para você. Amém? Então presta atenção aqui, ó. Presta muita atenção aqui. Então, esses elementos, o pão representando o corpo, o suco de uva representando o sangue, uma vez, olha, você acabou de consagrar, você comeu, ele está impactando a mente, que é a sede da alma, a alma, o emocional, os sentimentos. Está impactando o teu espírito, consolidando a sua identidade e está trazendo também purificação. Olha só, vem aqui comigo para você ver, tá? 1 Coríntios 11, 26, é o versículo que eu mais gosto de falar na ceia. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Toda vez que nós estamos ceando, nós estamos falando, Jesus morreu, ressuscitou e vai voltar. Amém?
Então você está participando da obra da cruz. A ceia nos lembra de tudo que aconteceu na cruz e nós tomamos o benefício. O que aconteceu na cruz? Perdão, cura, restauração, justificação, nova vida, ressurreição. Amém? E também a ceia traz ativação da aliança, renovo da aliança. A ceia reafirma que você está em Cristo e que você está com Ele. E que todo benefício feito na cruz, você está tomando posse novamente, mais um dia. Se as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, nós podemos renovar a aliança com Deus todos os dias. Isso vai reafirmar o nosso propósito. Amém? Tá? Querido, vai respondendo o pessoal aí, ó, mas que não entende muito aí, ó. Pode ser qualquer pão e qualquer suco de uva, queridos, tá? Mas olha, não é, queridos, um copo de 200 ml de suco de uva, é um pouquinho. É um pedacinho de pão. Você vai consagrar ali, nós vamos fazer durante os... Então você que não é de fazer a ceia, entenda o impacto da ceia. A ceia vai te proporcionar libertação genuína, tá? Uma vez que você faz consciente, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Agora, se uma pessoa quer fazer esse ato sem ter aliança com o Cordeiro, vai tomar indignamente. Toma sem merecer. Amém? Já vou explicar esse versículo para vocês. Então a cruz não foi um evento histórico. A cruz é uma realidade viva. É ela que nos conectou a Deus. O povo do deserto, querido, viu milagres, sinais, maravilhas, mas na primeira oportunidade se desviava. Qual que é a nossa diferença do povo do deserto? É que o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. E naquela época, só quem tinha o Espírito Santo era Moisés. Era um líder somente, tá? Mas por causa da obra da cruz, todos nós hoje temos o direito de ter o Espírito Santo dentro, uma vez que nós aceitamos Cristo como único e Senhor e Salvador. Então a obra da cruz, ela permanece viva dentro de nós uma vez que nós ceiamos, uma vez que nós somos convictos do Senhor, que Ele está voltando. É como se Deus se tornasse o Jesus, o Espírito Santo, Ele ganhasse mais território dentro da nossa alma, dentro da nossa mente, que são compartimentos voltados muito para a carne, tá? Então, são elementos físicos que nós usamos para declarar algo no mundo espiritual. Então, quando você consagra o corpo, o pão como o corpo de Cristo, o suco de uva como o sangue do Cordeiro, você sabe o que está acontecendo nesse momento? Aquilo ali já não é mais pão no mundo espiritual. Aquilo ali, a partir daquele momento que você come, você está comendo o corpo de Cristo. Você está tomando o sangue do Cordeiro. Amém? A gente não cancela maldições, legalidades pelo sangue de Jesus? Então, você vai ter uma aula comigo no seminário sábado. O nome de Jesus te dá o direito de entrar. E o sangue de Jesus te dá o direito de passar a espada. Exousia e dunamis. Dunamis é o impacto do sangue, é a força. Tá? Exousia, a autoridade. O nome de Jesus, a autoridade. Então, quando eu falo demônio agora, na autoridade do nome de Jesus, manifesta, ele tem que vir para fora. Agora, quando eu preciso quebrar algo que ele está vinculado a uma pessoa, eu quebro agora. O laço da maldição hereditária pelo qual você entrou, pelo sangue de Jesus, eu quebro essa maldição, eu estou fazendo dunamis. Eu estou exercendo poder. Amém? Agora, quando eu estou falando em nome de Jesus, isso ou aquilo, eu estou exercendo exousia, autoridade. Amém? Então, eu vou falar sobre autoridade espiritual e uma coisa que eu vou ensinar vocês é a gente precisa entender o que é o sangue e o que é o nome. Tem horas que você tem que usar o nome. E tem horas que você tem que usar dunamis, o sangue. Amém? Aleluia. Olha só, em Lucas 22, 19 diz, isso é o meu corpo dado em favor de vós. O pão representa o corpo. E o que é o corpo? O corpo de Jesus não foi espancado, ferido, flagelado e crucificado? Sim ou não? O corpo representa o sangue. Mas Isaías 53:5 diz assim, pelas suas pisaduras fomos sarados. Por isso o pão, ele também representa, o pão representa o memorial do que Cristo sofreu. Mas ao mesmo tempo o pão, que é o corpo de Cristo, representa a restauração do corpo. Então, queridos, é um ato profético para curar você. Para tirar qualquer coisa que esteja sobre a sua carne, uma inflamação, certo? Então, quando nós lembramos que o corpo de Cristo foi quebrado por nós, foi flagelado, foi machucado, tá? A enfermidade perde o poder na hora. Por isso que nós temos autoridade. Em nome de Jesus, eu ministro o sangue de Jesus agora sobre essa enfermidade. Amém? E aí, a nossa identidade também é ativada poderosamente. O pão aponta também, tá? Né? Ou seja, que agora nós fazemos parte do corpo. Então, se o corpo de Cristo está dentro do meu corpo, eu faço parte do corpo de Cristo. Eu faço parte dessa unidade com o Cordeiro. Amém?
Então o significado do suco de uva, ele representa o quê? O sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Queridos, a nossa maior arma de guerra, ela é o nome e o sangue de Jesus. Então, nome de Jesus, autoridade. Sangue é dunamis, porque o sangue quebra qualquer coisa, destrona qualquer altar. Então o sangue foi derramado para remover todo o pecado, toda a maldição. Mas isso, ele só remove uma vez que você está debaixo do jugo do Senhor Jesus, tá? Olha só, Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão. Então a remissão dos nossos pecados foi feita na íntegra pelo nosso Senhor Jesus. Então ali tem a nova aliança, o renovo da aliança. Também, olha só, então, olha, a ceia fala de proteção espiritual, a ceia fala de santificação, amém? Então, a área sexual, eu falei, Deus, porque imagina, querido, eu sou uma mulher que eu jejuava, eu era positiva, e eu nunca jejuei pouco não, tá? Isso foi há alguns anos atrás. Então eu falei, Deus, eu sou uma libertadora, eu já expulsava demônios, como que eu posso ser atacada por demônios na área sexual? Não era comum como era quando eu estava no mundo, mas tinha uma... Eu falei, Deus, eu quero entender, porque eu tô na posição, eu jejuo, eu oro, eu não tenho uma brecha, eu não tenho uma... Eu falei, Deus, no meu conceito não tem. Eu falei, Deus, eu quero, porque eu não posso, eu quero ser limpa nessa área, eu não quero ter nada, nenhuma mácula. E Deus falava sobre santificar o compartimento sexual. Porque esse demônio ele toca, porque ali houve uma iniquidade. E essa iniquidade, às vezes, ela é geracional. Você já nasceu com ela. Você herdou ela. É uma área que veio corrompida. Genética, reset, amém? Vou explicar isso pra você lá no seminário. Bem bonitinho, tá? Então, quando a gente começa a ceiar todo dia, além de trazer um memorial, além de tomar o despojo dos benefícios, gente, Deus blinda a nossa mente, Deus blinda nosso emocional, Deus blinda o nosso corpo físico, certo? O ceiar, ele é poderoso demais. Agora, eu quero vamos entrar numa passagem polêmica? Então, primeiro, a Bíblia não diz quantos dias tem que ser ceiado, então você pode ceiar 3 vezes ao dia. Apóstolo, eu quero fazer esses 90 dias para Deus purificar a área da minha vida. Eu sou atacado por demônios na área sexual, eu tenho pensamento impuro e eu quero que Deus trabalhe nisso. Pode ceiar e pedir para Deus, tá? Melhor, faz o seminário no sábado que eu vou ensinar para vocês na íntegra. Só tem uma parte que eu não posso falar aqui, porque fala das partes íntimas, né? E aí eu quero trazer um seminário para vocês, tá? Então eu vou falar coisa que não dá para falar aqui, amém? Então coloca aí eu quero nos comentários, eu quero, que vai chegar o link para você, tá? Certo? Então vem aqui comigo. Abra comigo agora uma passagem onde as pessoas falam que não é todo mundo que pode tomar ceia. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu vou separar aqui para você agora quem pode e quem não pode. Só que eu preciso dizer para você que não existe nenhum pré-requisito a não ser um. Existe só um requisito para você tomar ceia. Você precisa ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador e estar debaixo do jugo dele. Caso você não esteja debaixo do jugo do Senhor, ou você não tenha aceitado Jesus, esse é o único requisito que te impede de tomar ceia. Não existe na Bíblia nenhuma passagem falando que você tem que batizar para ceiar, ou você tem que fazer um discipulado para ceiar. Não. Não tem nenhum pré-requisito desse. Isso é colocado nas igrejas para ter mais ordem, para ter mais organização. E se a sua igreja faz dessa forma e você está lá debaixo dessa cobertura, você precisa respeitar as regras doutrinárias, porque ali existe uma regra igual na sua empresa. Você não colocou lá que tem que chegar às 7 horas? Se o seu funcionário chega às 7h30, ele está desonrando você. É a mesma coisa quando você desonra um lugar porque você não concorda com aquilo, mas aquele lugar é regido por regras, tá? Certo? Qual criança pode tomar ceia? Aqui entendeu o sacrifício do madeiro. Aqui entendeu o sacrifício de Jesus. Aqui entendeu que Jesus morreu por ela. Aqui, a criança que consegue entender, aceitar Jesus e ter essa consciência, ela pode tomar ceia. A criança que tem o entendimento. Amém? Então vamos aqui, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 27. Pastora Bruna, põe pra mim aí, fazendo um favor. Queridos, o dia que eu entendi isso sobre a ceia, eu falei, meu Deus, por que tanto tempo? Porque a religiosidade. E também, queridos, lógico, tem pastores que faz isso, né, para a pessoa levar mais a sério, fala isso e às vezes fala o que foi ensinado, ele não fala isso porque ele quer manipular ou ele quer... Não, ele fala isso, ele foi ensinado desse jeito, às vezes a denominação que ele é... Então tem que respeitar, queridos. Se a igreja tem essas doutrinas, respeita. É igual, não adianta você querer ficar numa igreja que usa saia lá no pé e você querer usar mini saia, né? Não adianta você querer usar uma roupa
né? E você tem que respeitar, porque ali é regido de ordem, e eu sou uma pessoa ética. Então, o que eu penso? Ok, na Bíblia não fala isso, mas aqui tem regras, e a gente precisa respeitar as leis dos homens e as leis de Deus, amém? Então, acharam? 1 Coríntios, tá? Já perdi aqui. 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 27, tá? Vamos ler com atenção. Assim, quem come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O que é essa palavra indignamente? Olha, por exemplo, vou colocar aqui para você. Imagina que eu cheguei na sua casa e eu levei um presente para você de presente, tô profetizando. Eu levei para você de presente um carro novo, zero. Você vai falar assim: apóstolo, eu não sou digna. Apóstolo, eu não sou merecedora disso. Eu falo: não, mas mandaram eu te entregar esse chá, já pega para você. Mandaram eu te entregar essa chave e esse carro novo. Mas apóstolo, o que eu fiz para merecer isso? Apóstolo, eu não sou. Então, eu tô tentando trazer para você o que significa ser indigno. A pessoa, tá? Então, indignamente, ou seja, a pessoa, ela é indigna, ela não é merecedora daquele ato, ela é indigna, tá? Então, tomar indignamente é a pessoa que não entendeu que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador e não está debaixo do jugo de Jesus. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que nós estamos fazendo aqui um culto do Fire Hub. E aí eu vou falar: gente, então vamos fazer a ceia. E ali tem um ateu que nunca aceitou Jesus. Ali tem um espírita também que nunca aceitou Jesus. Nunca falou: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Não. Mas essas pessoas, na hora da ceia, foram lá e pegaram a ceia. Essas pessoas estão tomando indignamente, porque elas estão fazendo um ato de fé e profético, tá? Que traz o memorial da cruz e do sangue de Jesus, só que essas pessoas não se submeteram. Essas pessoas não confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Essas pessoas tomam indignamente. Agora, olha o texto. Portanto, examine-se antes de comer o pão e beber o cálice. Pois se comem o pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. Eu não posso tomar a ceia sem entender o que está acontecendo. Se eu desonrar o corpo de Cristo, eu não posso tomar desonrando o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Eu não posso tomar ceia não entendendo o que eu estou fazendo. Se eu tomar ceia não entendendo o que eu estou fazendo, eu estou plantando sim condenação sobre a minha vida. Mas se eu estou, queridos, porque, queridos, vem cá, a igreja não falou assim, tá? A igreja não disse assim: quem está em pecado não pode ceiar. Quem está em pecado não pode ceiar. Fala para mim, quem é a criatura que está sem pecado? Eu peco todo dia, pensando, julgando, ou com algum pensamento hostil. Tem dia que é mais suave, tem dia, mas por isso que todo dia eu oro pedindo perdão pelos meus pecados. Agora, fala para mim, quem é a pessoa que não peca? Todo mundo peca. Agora, vou trazer, então, pega aqui para você. Um dia eu perguntei, gente, eu falei, gente, quem aqui? Uma pessoa falou que não pecava. Eu falei, gente, essa pessoa deve ser a quarta pessoa da Trindade. Então, todos nós temos uma inclinação por pecado. Talvez você não peca um dia, verbalmente, mas na mente eu tenho certeza que você olhou alguma coisa e julgou. Você achou ruim alguma coisa e não falou, certo? Mas talvez você fale assim: apóstolo, então uma pessoa que está adulterando, ela pode ceiar? Então uma pessoa que fornica, ela pode ceiar? Não é bem assim. Porque a Bíblia também diz que nós não podemos beber do cálice do Senhor, da mesa do Senhor e do cálice de demônios. Com Deus é sim, não. Então, o que eu estou tentando quebrar? A religiosidade de você talvez achar que tem que batizar, que tem que isso, que tem que aquilo. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e o lugar onde está oferecendo ceia, ou você na sua casa, você pode fazer a sua ceia, orar conosco na madrugada e você ceiar. Nós estamos ali consagrando. Mas se você for num lugar que está oferecendo ceia, e ali só pode ceiar se é batizado, se é isso, se é aquilo, você deve respeitar, porque ali está debaixo de regras, tá? Mas toda pessoa que está no Senhor, se submeteu ao jugo do Senhor, ela pode ceiar, porque ela confessou Jesus como Senhor e Salvador, então ela reconheceu o que foi feito na cruz do madeiro. Agora vamos pegar aqui o cenário. Uma pessoa que está no lamaçal do pecado, não se posicionou para sair do pecado. Ela vai lá, ela ceia, mas ela vai ali, mente, rouba. Essa pessoa, ela está brincando. Então, queridos, eu quero que vocês tenham essa consciência.
Agora, se você, por exemplo, você acabou de passar por um processo de libertação, você se posicionou e quer se consolidar, você está vivendo o processo para Deus consolidar, você deve ceiar, porque isso vai te ajudar ainda mais no processo, tá? Então, todo aquele que está posicionado, está tentando viver Cristo todo dia, está tentando ser moldado pelo Senhor, às vezes você erra aqui, mas você se arrepende, porque o pecado é aquilo que você faz sem querer fazer, certo? Então, agora, a pessoa que já saiu ali das suas macumbas, dos seus feitiços, já saiu da fornicação, ela está posicionada em Deus, está se santificando, você deve ceiar, você tem todo o direito, porque você está em Cristo, e você entende o que é o corpo e o que é o sangue de Jesus. Se você está fazendo isso num ato de, eu estou trazendo um memorial, Jesus morreu por mim, eu estou renovando a aliança com Ele, esse sangue que me cobre, o corpo dele que me restaura, que me nutre, certo? Que me consolida todos os dias, tá? Então é sobre isso, queridos. Então vamos tirar essa... Lógico, tem igrejas que falam isso? Fala. Mas se você achar na Bíblia onde tá, eu paro de pregar isso aqui pra você. Se você achar na Bíblia onde que fala que tem que ser só uma vez no mês, se você achar na Bíblia, queridos, você pode ser todos os dias, 3 vezes ao dia. Se toda vez você fizer com ato de seriedade, com ato de memorial, falando, Jesus, eu te amo, eu te reconheço como o meu único e suficiente Salvador. Olha só, a gente vai ver sobre o batismo nas águas. Eu também já quero quebrar a religiosidade. Tá Felipe, do lado da carruagem ali, do eunuco lendo Isaías, não entendia nada. Você pode me explicar? E subiu na carruagem. Ele falou assim, e o que me impede de ser batizado? No mesmo dia. Ele pregou no mesmo dia, ele falou assim, o que me impede de ser batizado? Porque logo ali na frente tinha uma água. Logo ali na frente, no mesmo dia, ele pregou, aí o eunuco falou assim, olha, eu tô interessado, eu tô toda arrepiada, eu tô interessada nesse batismo aí, como que faz? O que me impede de ser batizado? O Felipe disse, nada, você apenas precisa crer que Jesus é o Filho de Deus. Você sabe o que te impede de batizar? Nada. Agora, se você não acredita que Jesus é o Filho de Deus, você não deve se batizar nunca. Mas se você acredita que Ele morreu, ressuscitou, e Ele é o Filho de Deus, que veio na terra e foi pro madeiro, por mim e por você. Por que você está esperando? Ele está te esperando. Jesus, tem muita religiosidade. Gente, o diabo, ele fomentou muitas religiosidades na terra. Porque o batismo. Não tem a pessoa que faz a cabeça lá no terreiro de macumba? Ele consagra para demônios, né? Mas nós nos santificamos quando nós batizamos. O maior ato profético para mim é a ceia e o batismo. Quando você está se batizando, você está falando, eu creio que Cristo morreu por mim. E agora eu sou uma nova criatura nele. Eu creio que eu estou morrendo para o velho homem, eu estou renascendo em Cristo. Nesse momento, você casa com Jesus no mundo espiritual. Quando você aceita Jesus, você põe uma aliança. Mas no dia que você batiza, você casa com o Cordeiro no mundo espiritual. Só para que você tenha noção do impacto que é isso, a criança que é apresentada na igreja ao Senhor Jesus, bruxa não toca. Lembra que eu falei para vocês que as bruxas sugam o sangue? Lembra que eu falei para vocês na live? A criança que é apresentada a Jesus, as bruxas não conseguem. Será que atos proféticos têm poder? Será que tudo que é ligado na terra é ligado no céu? Será que isso tem impacto? Então quebra essa religiosidade do seu coração. Talvez você foi criado numa igreja de doutrina, mas hoje você está posicionado. Olha só, talvez na igreja de doutrina, você estava lá balangando, ceiava, hipócrita, não vivia Cristo como você vive hoje. E hoje, vivendo Cristo, você não tem coragem de ceiar. Só porque você não está dentro de um lugar de 4 paredes. Faz sua ceia, pega sua ceia, consagra, fala, Senhor, estou fazendo um memorial do Senhor. Estou declarando que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Mantenho meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados. Rendição. Então, queridos, eu vou falar uma coisa para você. Eu creio que Deus me deu muita autoridade no campo de batalha. E eu vou dar existe vários viés pelo qual eu adquiri tanta autoridade. Eu reconheço que eu não tenho só o exousia, eu tenho o dunamis também, muito forte. Que é o quê? A manifestação do Espírito Santo e a autoridade no nome de Jesus. E eu vou falar para você, não tem como você exercer autoridade
com uma mente cheia de crença limitante, com uma alma todo dia que é ofendida. Mas a ceia trouxe uma consolidação de alma, uma mente obstinada pelo propósito. Eu vou definir, eu tenho uma mente obstinada pelo propósito. Nada consegue, tipo assim, diminuir. Não, eu tenho uma mente obstinada. Mas talvez, anos atrás, eu não teria. Qualquer coisa poderia me abalar, me fazer desacelerar, ou até mesmo, às vezes, me paralisar. Mas de tanto ceiar, a nossa identidade é renovada. E de tanto a nossa identidade ser renovada, a sua alma perde a voz. O desejo da sua carne perde o controle da carne. E quem manda é o Espírito. E quando você vê, você já é um ser que você não se reconhece e fala, meu Deus, cadê a fulana? Cadê a Larissa que tinha aqui? Não tem resquícios daquela Larissa mais. O que aconteceu? Amém? Porque Deus foi te santificando tanto, e com atos proféticos, e jejum, e oração. Tudo isso engloba a autoridade. Mas eu quero dizer para você, se tem uma coisa que vai te dar autoridade, não são só os atos proféticos, é a obediência. É você se submeter ao Cordeiro e ter um relacionamento com Ele. Os filhos de Seva queriam tirar os demônios pelo exorcismo. Olha, em nome do Deus de Paulo, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí os demônios falaram assim, eu sei quem é Jesus e conheço Paulo, mas e você quem é? Não te conheço, você não tem autoridade. Foi isso que o demônio fez e desceu uma peia nos filhos de Seva. Por quê? Falar o nome de Jesus qualquer pessoa pode, mas exercer a autoridade somente quem está debaixo do jugo e tem um relacionamento com Ele. Tem que ter revelação da pessoa, das obras, e tem que estar debaixo do nome. Amém? Então, queridos, a única coisa que te impede de tomar ceia, a única, é você não reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Você não ter confessado isso. Amém? Às vezes você não confessou verbalmente, mas você crê nisso, tá? Então faça isso hoje. Fala, eu reconheço Jesus. Se você nunca falou isso verbalmente, mas você crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, vamos fazer aqui agora? Fala, eu aceito Jesus e reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu creio que o meu nome está escrito agora no livro da vida e que o Senhor perdoou todos os meus pecados e que através dessa confissão o Espírito Santo faz morada dentro do meu espírito. Amém? Certo? Então, 1 Coríntios 11, 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, bebe juízo para si. Então, nós precisamos discernir. E o que é discernir? Discernimento, vamos traduzir a palavra discernimento? Discernimento é a mesma coisa que entendimento, compreender. Se eu não entender o que eu estou fazendo, eu estou tomando indignamente. Amém? Será que eu quebrei a sua religiosidade? Amém? Então, crianças podem tomar? Desde que elas entendam a obra da cruz. Então, eu acredito que uma criança, ela começa a entender, lógico, tem crianças que são, evoluídas, mas geralmente entre 7 e 8 anos as crianças começam a entender, mas você precisa explicar, ela precisa ter isso consolidado, ela precisa confessar, certo? E aí ela pode ser assim, tá? Desde que ela entenda o que ela está fazendo, tá bom? Certo, queridos? Então não adianta, tá? Então vem aqui, vou só para terminar aqui agora. Então, o problema de tomar a ceia é não ter aliança com Jesus, tá? Tomar ceia sem ter aliança com Jesus, aí é o verdadeiro problema. Aí é o verdadeiro juízo de Deus que fala, tomar indignamente, tá? Então, se a pessoa não crê em Jesus, não tem aliança com Jesus, não reconhece o sacrifício da cruz e tá tomando ali para se mostrar para os outros, para dizer que eu sinto muito, ela toma indignamente, tá? Certo? Ela está participando de um símbolo vazio e plantando maldição sobre si mesma, porque ela está participando de algo que foi consagrado, mas ela não tem o direito de tomar aquilo ali, certo? Tá? Então, a Bíblia vai dizer, todas as vezes que comerdes este pão, façam isso em memória de mim, tá? Então, a Bíblia não estabelece limite, se é uma vez por semana, não, você pode fazer quantas vezes você quiser. Então, por que o nosso ministério carrega tanta unção de libertação? Tanta unção de muitas pessoas serem libertas. A gente faz atos proféticos que têm um impacto muito grande dentro da área da libertação, tá? Então, qual que é o impacto espiritual de ceiar? Relembra a obra da cruz, toma posse dos benefícios da obra da cruz, renova a aliança com Cristo, ativa a gratidão e a humildade. Vou trazer outra revelação que o Senhor me trouxe. A ceia quebra o orgulho.
A ceia quebra a soberba, porque a ceia ativa a gratidão e a humildade, porque toda vez que você está falando, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, tá? Nós declaramos a vitória de Cristo, nós declaramos que Jesus tem um nome sobre todo nome, tá? Nós temos convicção de tudo que Jesus fez, amém? Certo? Então vem um impacto sobre a nossa mente de consolidação de quem é Jesus, sobre o nosso corpo, trazendo cura, tá? Então a ceia, ela é um ato profético que nós deveríamos fazer até 3 vezes no dia. Mas a gente faz uma vez na madrugada. E nesses 90 dias, se você não faz, compra lá a sua ceia, compra no Mercado Livre, dá tempo de chegar, não dá, amor? Pega ali, amor, fazendo um favor. Dá pra você comprar essas caixinhas que vem pronta, coloca na sua bolsa, você pode ceiar no trabalho ali às vezes. Olha só, tem gente que faz atos proféticos, eu vou ceiar 3 vezes por dia, faz uma oração 3 vezes por dia, pega assim, você leva na sua bolsa, ou senão você compra lá um suco de uva, sem álcool, tá, gente? Porque crente não toma álcool, amém? A não ser uns que dizem que toma aí, no tal, mas cristão não toma álcool, não. Você vai pegar lá um vidro de suco de uva, pãozinho pode ser de forma, você pode cortar, colocar na geladeira. Só fala, gente, isso aqui é meu pãozinho. Mas não vai estar consagrado, você vai consagrar quando você for tomar, certo? Pode ser qualquer pão? Pode ser qualquer suco de uva? Pode. Qual que é a intenção? A intenção é a oração que você faz antes de fazer. E você pode comprar assim também no Mercado Livre, você pode comprar no na Shopee, onde você quiser comprar, amém? Você é livre para comprar onde você quiser, amém? Glória a Deus, aleluia. Queridos, prepare para esses 90 dias e aumente a expectativa do seu coração. Nós vamos viver um tempo estrondoso. E ó, se você não fez ainda a sua inscrição para o seminário sábado, coloca aqui nos comentários eu quero, tá? Não perca essa oportunidade que vai ser necessário, vai ser tremendo o que Deus vai fazer. Beijo, beijo, amo vocês.